Boa noite, prezados irmãos e irmãs do Centro Espírita A Caminho da Luz. O nosso tema de hoje está relacionado com o capítulo 6 das Leis Morais do Livro dos Espíritos, que versa sobre os flagelos destruidores que ao longo da trajetória da humanidade, nos tempos idos, nos tempos modernos e contemporâneos, sempre se abatem com pesar sobre os destinos de grandes coletividades humanas. Nesse sentido, é importante frisarmos que, mesmo diante de tempos aparentemente sombrios, é necessário que possamos retirar, extrair lições significativas dos caminhos momentâneos que estamos trilhando, todos nós, sem exceção. Todos nós convidados, concitados, estimulados a percorrer essas dificuldades que são características do mundo de provas e expiações, em especial do seu momento de transição para uma nova era do planeta de regeneração a que somos candidatos. E caminho este que podemos encurtar ou alongar, dependendo das nossas posturas ético-morais, espirituais, diante de nós mesmos e diante de nossos próximos. Eu vou alternar aqui a minha imagem com a imagem do computador, do item específico, na questão 737 do Livro dos Espíritos. Bom, na pergunta 737, exatamente no capítulo 6, dentro das leis morais, especificamente da lei de destruição, nós vamos encontrar Kardec de forma muito certeira, perguntando aos espíritos: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta contundente dos espíritos, vamos dizer assim, até de uma forma sem muitos rodeios, nos diz: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais estas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Como podemos ler na pergunta, na assertiva dos espíritos, é importante que lembremos um tópico do que eles levantaram. Realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Às vezes, a marcha da humanidade, a alternância entre os processos reencarnatórios, o mergulho da carne e a volta ao interlúdio, ao intervalo no plano espiritual, muitas das vezes a humanidade, os grupamentos, as sociedades, às vezes mal orientadas por seus líderes, mas também na teimosia da grande massa de segmentos do povo que olvidam, esquecem a sintonia, a consonância com as leis divinas, com a lei da natureza, é necessário que às vezes nós possamos ser empurrados, estimulados por
condições adversas que promovem a possibilidade de nós encararmos as nossas limitações, exercitarmos a humildade diante das forças da natureza, diante das leis de Deus, para que apuremos a nossa visão interior, a nossa visão espiritual e assim possamos, ao aprimorá-la, enxergarmos melhor as dificuldades que os nossos companheiros de caminhada, seja na família, seja nos nossos grupos sociais ou no conjunto das sociedades, possamos enxergá-los como irmãos, irmãs, muitas das vezes exercendo o papel momentâneo de nossos inimigos, para daqui a pouco nos reencontrarmos em papéis invertidos, muitas das vezes, na posição de vítimas e algozes. Em assim sendo, esse conjunto de condições a que chamamos de flagelos já nos acompanha desde os primórdios da humanidade sobre a face da Terra. E é importante lembrar aqui o exemplo da tuberculose, que antes que se descobrisse a sua causa, o bacilo de Koch e os remédios, os antídotos, as vacinas, a tuberculose, por si só, retirou da existência corpórea aproximadamente 1 bilhão de seres. E não só a tuberculose, mas outras pandemias como a gripe espanhola, a peste negra, né? Um conjunto de outros flagelos, entre aspas. Mesmo na época contemporânea de Jesus, nós já tínhamos ali a hanseníase, que microscopicamente atacava a humanidade da época, sem escolher muito as classes sociais, com inúmeros exemplos de pessoas que a contraíam e que eram rechaçadas, isoladas, jogadas ao relento, descartadas do convívio social, compondo muitas das vezes comunidades de hansenianos que naquela época tristemente se chamavam de leprosos, apartando-os do convívio social por conta das altas taxas de contágio. E nessas condições, a engenharia sideral que cuida dos destinos humanos, a medicina sideral que cuida dos nossos destinos, aproveitava muitas das vezes para fazer reencarnar nessas condições levas humanas de pessoas que viriam para recuperar débitos antigos e também trabalhar na recuperação de seus irmãos, às vezes até contraindo como prova para auxiliar aqueles que precisavam de seu auxílio. Então, meus irmãos, na pergunta 737, o que nós podemos enxergar é a sabedoria da espiritualidade com uma lupa, uma visão muito mais apurada do que para nós representa flagelo, mas que para o conjunto da humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada, é necessariamente um momento de aceleração. Na sequência, podemos ver aqui na pergunta 738 se Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E a resposta, mais uma vez, sábia e contundente dos Espíritos: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, e o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Mais uma vez,
a sabedoria de Kardec ao tentar confrontar os possíveis paradoxos, ao tentar enxergar uma possível contradição no emprego dos flagelos destruidores como um instrumento, um aguilhão para o desenvolvimento da humanidade, os espíritos retrucam sabiamente, dizendo que Deus não emprega apenas os flagelos destruidores, que na verdade são exceções, né? Mas o próprio livre-arbítrio, as próprias condições das leis naturais, que segundo os espíritos na resposta à pergunta 738, nos dizem sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, as sociedades humanas, tanto em grupamentos numerosos, como às vezes em casos isolados de seres, empregam, malbaratam, malversam esses recursos divinos que estão em suas mãos para que eles próprios pudessem progredir e também auxiliar aquelas massas, aquelas levas da população que ainda estão com o véu vedando as suas visões, possam enxergar os caminhos do bem na direção do infinito, na direção do encontro das leis divinas. Vamos lá, com a inteligência de Kardec, verificar qual é a pergunta. A pergunta 738A. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isto é justo? E a resposta da espiritualidade. Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são, apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. Ver o item 85. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. A 738A, é possível observar a relatividade do tempo, a relatividade da experiência corpórea e a indivisibilidade da vida, que tem duas grandes dimensões. Uma dimensão que é o mergulho no corpo e uma dimensão que é a exteriorização da alma com sua passagem para o plano espiritual. É um movimento binário de entrada e reentrada no mundo corpóreo, entrada e reentrada no mundo espiritual. Mas trata-se de uma única dimensão de vida eterna que nós temos. Enquanto nós não compreendermos isso, veremos as grandes lições como fardos, como um peso, como algo que é considerado um flagelo espinhoso e difícil de carregar por causar sofrimento momentâneo. Quando a nossa visão de eternidade nos alarga a ótica espiritual, tudo isso muda de perspectiva. E é isso que os espíritos respondem a Kardec, fazendo a comparação de que o corpo é uma veste para a alma e que, às vezes, a roupa amarrotada, rota, rasgada, não significa necessariamente afetar o espírito que sobrevive incólume para desenvolver outras experiências. 738b.
Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? E os espíritos então nos respondem a Kardec. Se considerássemos a vida no que ela é e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Trazendo para a nossa experiência mais recente, no momento de pandemia do coronavírus e que nós estamos vendo, como dizer isso para as famílias que perdem um ente querido, como dizer isso para aquelas pessoas que estão entubadas numa UTI ou prestes a passar por uma situação de agravamento de sua condição de saúde, se nós tivermos exclusivamente a perspectiva de uma única existência. Se nós estivermos com a limitação da perspectiva da ótica espiritual de que tudo se encerra com a degeneração corpórea, com o falecimento, com a suposta morte, fica realmente complicado compreender a justiça divina com a perspectiva de uma única existência. Por isso, prezados irmãos e irmãs, a perspectiva que a doutrina espírita nos traz, associada às lições de Cristo e associada também aos grandes estudiosos da doutrina espírita e, mais ainda, aos grandes avatares da humanidade de outras religiões que também nos trazem grandes ensinamentos, aos nossos ancestrais que zelam pela nossa destinação terrena, esse conjunto de explicações, esse conjunto de conhecimentos da espiritualidade é realmente um manancial de esperança, é um manancial de compreensão que toda a humanidade deveria ter, porque ao partirmos da perspectiva de que a vida segue, de que a vida é una, de que a vida é uma integração entre o plano material e o plano espiritual, a nossa visão de mundo, de universo, de finitude e infinitude mudam completamente. Para que nós possamos nos encaminhar para a finalização da nossa conversa da noite de hoje, eu vou então ao comentário de Kardec sobre esse pequeno conjunto de perguntas e respostas. Comentário de Kardec. Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Portanto, prezados irmãos e irmãs do queridíssimo Centro A Caminho da Luz, dessa belíssima Ilha de Mosqueiro, o que nós depreendemos das lições do dia de hoje, inspiradas aqui no Livro dos Espíritos, as leis morais, em especial o capítulo 6 da Lei de Destruição, que versa sobre os flagelos destruidores, é que o aguilhão, o instrumento a que chamamos de flagelo, nesse momento representado por um vírus tão microscópico, tão infinitesimal, que caberiam alguns milhões deles na ponta de um alfinete e que só com a perspectiva microscópica podemos visualizá-los, esse vírus ele traz na sua configuração fisiológica chaves que
que se conectam às células para tentar penetrar no interior dessas unidades de vida e provocar essas turbulências físicas que, para uns, será apenas um sopro de leve, mas para outros haverá o agravamento. Eu pego aqui o elemento da chave. Essas chaves, se nós a tomarmos como perspectivas para aproveitar essa experiência e simbolizarmos essas chaves como a possibilidade de abertura da clausura, da percepção, da ignorância que todos nós ainda temos sobre a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que está subdividida entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados, que possamos pegar essa chave, adentrar a fechadura da nossa ignorância, adentrar a fechadura da nossa surdez diante das mensagens divinas que soam a todo instante a nos convidar para a vida, a nos convidar para sermos úteis, a nos convidar para promovermos essa transição luminosa, que é a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, não como algo tão subjetivo, não como algo tão filosófico, mas como algo presencial, concreto, que está no dia a dia das nossas famílias, nas nossas casas, mas também está no amor pela natureza, pelo respeito às leis divinas, está na relação fraterna que todos devemos ter com os nossos semelhantes no trabalho, no dia a dia, com o desejo, em especial e sobretudo, de sermos melhores hoje do que fomos ontem, de sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Que possamos, a cada dia, ao deitarmos, avaliar o peso das nossas atitudes e, com essa chave, que possamos fazer da representação simbólica que esse vírus, nesse processo de pandemia, nos traz como lição, simbolizarmos aí um momento em que possamos fazer profunda reflexão sobre as nossas atitudes. Isso, de maneira alguma, não significa que devamos nos tornar insensíveis com a dor, com o sofrimento, com o medo que as pessoas sentem num momento como esse. Muito pelo contrário, é o momento em que nós devemos renovar as nossas esperanças, sermos solidários com os nossos vizinhos e familiares, cuidarmos, logicamente, do nosso corpo, não só por uma questão do instinto de sobrevivência, de preservação da espécie humana, mas, sobretudo, para que nós não possamos promover a circulação do vírus e termos os cuidados que a ciência nos recomenda, preservando a nossa saúde mental e o nosso bem-estar espiritual. Eu espero que a lição do Livro dos Espíritos do Flagelo possa mudar um pouco a nossa perspectiva de enxergarmos o plano espiritual nas suas duas dimensões, corpórea e na espiritualidade. E que todos nós possamos irmanarmos numa única egrégora, numa única corrente de pensamento, a vontade, a força espiritual de que possamos buscar as bênçãos divinas em sintonia com as leis divinas e solicitar de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da espiritualidade amiga, a proteção necessária na forma de fluidos benéficos, que essas bênçãos possam recair sobre cada lar dos nossos amigos do Centro Espírita A Caminho da Luz, mas ao redor da nossa comunidade mosqueirense e, sobretudo, sobre a humanidade. Que o coração dos nossos mandatários, governantes, possam também se sensibilizar e avaliar que o vírus não é apenas um flagelo
corporal, físico, de saúde, nem apenas um flagelo econômico, mas ele também é um flagelo espiritual a nos chamar para uma nova era, para um momento de reflexão e de transição planetária para efetivamente um mundo de regeneração. Muito obrigado, fiquem com Deus e que nós possamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Que assim seja.